Pós-modernidade é um dos temas que a gente mais aborda aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a perspectiva de um outro autor acerca desse tema. Ficou interessado? Então clique em curtir, se inscreva aí, vambora! Hoje nós vamos falar sobre o livro A Era do Vazio, que foi escrito pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky e foi publicado no ano de 1983. A Era do Vazio se trata de uma coleção de ensaios escritos pelo autor, não é necessariamente um livro com uma tese defendida do começo ao fim. São várias análises que ele faz sobre a realidade da sua época. Foi escrito em 1983, mas isso reflete até os tempos atuais. O principal ponto que o autor coloca nessa sua obra é que o narcisismo, o personalismo e o individualismo se tornaram as principais características da nossa sociedade moderna, atropelando outras características anteriores. O individualismo chegou a um grau tão grande que as pessoas não teriam mais um norte, não teriam mais um padrão para a sua vida, ficariam sempre uma espécie de deserto, ficariam numa era do vazio. O autor nos coloca dois marcos temporais para a gente compreender como o processo de formação do individualismo se deu. O primeiro marco está no século XVIII, no ideário do iluminismo, na Revolução Francesa e também na independência dos Estados Unidos. Aqui a gente vai ter o indivíduo se tornando o principal elemento dentro da sociedade, os direitos individuais sendo garantidos, a vontade individual sendo garantia, mas esse individualismo era exercido dentro de sociedades que tinham instituições muito fortes acima do indivíduo, como por exemplo o Estado, os códigos morais, a família, a religião. Então esse individualismo nessa primeira mudança era exercido dentro de uma lógica bem regulamentada. Existiam normas bem fortes, bem presentes, que definiam como o ser humano iria agir. Já a segunda mudança nessa perspectiva do individualismo seria por volta de 1950, na década de 1950. A partir desse momento, a gente teria então a quebra dessas instituições que serviam como padrão para o ser humano, família, religião, Estado, etc. Então, se o individualismo, a individualidade era exercida dentro de uma série de padrões, a partir dessa época você vai ter uma individualidade que vai ser exercida sem nenhum padrão consistente mais. Se em décadas passadas a gente poderia imaginar que uma pessoa ia exercer a sua individualidade dentro de padrões morais, dentro de normas aceitas por todos, a gente passa a ter uma mudança em que o individualismo vai ser exercido conforme o critério de qualquer um. Você não vai ter normas acima de todos que vão dizer o que cada um deve fazer, quais seriam os limites ou ideias conjuntas a serem tomadas. Dessa forma, a gente vai ter então um narcisismo cada vez mais exacerbado. Cada ser humano vai ter consigo mesmo a sua única rota, o seu único rumo, o seu único definidor de parâmetros. Então, cada pessoa pode definir um parâmetro para si mesmo, pode definir um código moral para si mesmo, e isso vai gerar uma série de conflitos, vai gerar toda uma problemática social. Esse narcisismo, esse personalismo, eles também se mostram, eles são construídos através da cultura do consumo e também da cultura midiática, dessa cultura de massa. Como o narcisismo está cada vez mais querendo satisfazer a sua própria vontade, como o ego é cada vez mais forte, toda a indústria produtiva vai ser focada para atender a esse indivíduo narcisismo que é reinante da sociedade atual. E esse narcisismo também, ele seria capaz, inclusive, de derrubar grandes projetos do ser humano, como, por exemplo, questões ideológicas, questões que estariam acima do indivíduo, questões que envolveriam um cunho social.
Um exemplo que o autor nos coloca são os movimentos juvenis da França em 1968, em maio de 1968, onde você teve uma forte mobilização de estudantes, uma forte massa fazendo críticas, uma espécie de pequena revolução, mas não havia nenhum objetivo claro estabelecido. Você tinha pessoas protestando por protestar. Então, essa ideia, esse momento tão grave ou tão crucial dentro de uma sociedade, que seria a rebelião, a revolução, ela própria também estaria minada pelo narcisismo, porque você não teria pessoas coletivamente focadas por um bem comum, por algo maior, por uma ideologia. Você vai ter apenas átomos interagindo entre si, cada um extremamente preocupado com o seu próprio eu, e não preocupado com uma instância maior, com uma instituição que esteja acima dela, seja o bem comum, seja o Estado, seja a família, ou seja qualquer outro tipo de instituição. Assim, nós temos o pensamento do Lipovetsky, que nos mostra como houve uma mudança bastante significativa na forma como a sociedade ocidental funciona a partir da década de 1950. O consumo e a cultura de massa foi aos poucos solapando essas instituições que estavam em cima, acima do ser humano, e isso leva a um nível de narcisismo, a um nível de personalismo desconhecido pelo ser humano, e isso acaba solapando até mesmo todo o funcionamento social. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.